Oh, meus irmãos, boa tarde a todos. Que a paz do Cristo seja conosco, que possamos todos receber nessa hora vibrações de bom ânimo, de alegria, muita saúde. Que Jesus nos abençoe nos nossos lares. Meus amigos, hoje nós estamos estudando o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título Bem-aventurados os que são misericordiosos. É um capítulo, meus irmãos, que trata para a gente sobre a necessidade do perdão, sobre a necessidade do esquecimento das ofensas, da reconciliação, de nós nos harmonizarmos com aqueles que estão conosco, caminhando nessa vida, e que a gente o faça de forma sincera, sentida, o quanto antes, porque isso traz grandes repercussões na vida do nosso espírito, na nossa caminhada evolutiva, muitas vezes que a gente sequer pode imaginar. Hoje, meus amigos, o nosso estudo específico é o item de número 6, que traz o título Reconciliação com os Adversários. O item 6 é um comentário de Kardec, trazido por uma passagem do Evangelho de Mateus, no qual Cristo falou assim com a gente: reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e não sejais metido em prisão. Digo-vos em verdade que daí não saireis, enquanto não houverdes pago o último ceitil. Bom, meus amigos, quem dera se a gente refletisse e pensasse nessa advertência, nessas palavras amorosas de Jesus, com toda a importância que elas têm. Reconciliar o mais depressa possível com o nosso adversário. Nós, meus amigos, não imaginamos a abrangência que essas palavras de Jesus têm se a gente as lê rapidamente, ou a gente poderia pensar que o Cristo não imagina a extensão das nossas dificuldades, das ofensas, dos ultrajes que nós sofremos, das humilhações, do prejuízo, etc. E às vezes a gente vê um ou outro de nós, às vezes fala que tudo bem, eu perdoo aquela pessoa, mas não quero nunca mais vê-la. Não quero mais que ela passe na minha frente, não quero mais me encontrar com ela, não vou mais na casa dela, etc, etc. Olha, meus amigos, Jesus nos deu um alerta muito severo no que diz respeito a esse assunto, mostrando para a gente que enquanto a gente não quitar essas dívidas com esses irmãos, companheiros nossos, com os quais a gente teve alguma diferença no passado, as consequências vão recair sobre nós até que a gente assim o faça. E que a gente não imagine que isso deveria ser feito somente no curso da atual existência. Porque nós, na condição que temos de espíritas cristãos, conhecemos a eternidade da vida, somos apresentados às consequências que isso tem, além da morte física, mostrando para a gente o seguinte: não é válido para nós, criaturas humanas, que temos desavenças às vezes umas com as outras, o provérbio popular que fala morto o animal, morto o veneno. Quando a gente eventualmente mata ali uma cobra, um escorpião e o perigo está afastado, isso não se aplica àqueles com quem nós tivemos diferenças e até inimizades, porque nós estamos em contato constante. E é nisso que nós vamos começar a ver daqui por diante. Kardec nos fala assim: na prática do perdão, como em geral na do bem, não há somente um efeito moral, há um efeito material. A morte, como sabemos, não nos livra dos nossos inimigos. O espírito mau espera que o outro a quem ele quer mal esteja preso ao seu corpo e assim menos livre, para mais facilmente o atormentar. Ferir nos seus interesses ou nas suas mais caras afeições. Nesse fato reside a causa da maioria dos casos de obsessão, sobretudo dos que apresentam
certa gravidade. O obsidiado e o possesso são, pois, quase sempre vítimas de uma vingança cujo motivo se encontra em existência anterior, e a qual o que a sofre deu lugar pelo seu proceder. Então, o que a gente observa? A morte física não nos afasta daquelas pessoas que nos são antipáticas, que nos são consideradas inimigas ou desafetas. Pelo contrário, meus irmãos, muitas vezes permite que a perseguição, que o desejo de vingança, de reparação dos erros, cumprindo a má interpretação da lei antiga, do olho por olho, dente por dente, se efetive ainda de forma mais assertiva, de forma ainda mais intensa. Por quê? Porque nessa condição o nosso desafeto, o nosso inimigo, vai passar a ter uma vantagem. Qual que é? Da invisibilidade. De nós muitas vezes não o vermos. Então, meus irmãos, aí iniciam-se problemas dificílimos com os quais a humanidade lida, que é o chamado processo obsessivo. A gente observa que esse trecho do Evangelho, na verdade, ele funciona como se fosse uma grande porta de entrada. Ou seja, aqui Kardec fala rapidamente do que é o problema obsessivo. Um problema que inicia-se na incapacidade de perdoar. Inicia-se na inobservância nossa do conselho do Cristo, quando nos pedir reconcilie o mais rápido possível. Não perca as oportunidades de reconciliar, porque isso há de haver consequências. Nós não vamos ficar livres da prisão enquanto não pagarmos o último centavo, o último ceitil da pena. Em que sentido? Nós vamos sofrer as consequências do mal que nós fizemos aos outros. Nós vamos ser perseguidos, ser atormentados, sermos incomodados por aqueles aos quais, em certa altura dessa vida ou de vidas anteriores, nós prejudicamos, nós causamos prejuízo, nós provocamos lágrimas, nós destruímos seus sentimentos, nós perturbamos sua serenidade, nós perturbamos o mundo íntimo, às vezes levando aquela pessoa até um estado de alienação mental, por inúmeros processos durante o curso da vida física, dentro do afastamento nosso do Evangelho, dentro da invigilância, dos impulsos da cólera, da defesa do ego pessoal, do orgulho pessoal, da vaidade pessoal. Tudo isso recai sobre nós quando nós, desatentos ao Evangelho, não reconciliamos, não perdoamos, não humildemente procuramos aquele a quem prejudicamos e procuramos ali reparar o erro e sinceramente lhe pedir desculpas numa atitude de grandeza moral. Então, meus amigos, Kardec aqui inicia para a gente esse assunto, que se desenvolve muito mais. Que assunto é esse? O problema obsessivo, as obsessões. Vez ou outra a gente escuta assim, a depressão é o mal do século. Muitos dos estudiosos, dos profissionais de saúde que se dedicam com carinho a esse assunto, não imaginam, ou às vezes não dão a devida importância, no seguinte sentido: não imaginam como os processos espirituais atuam nos casos de depressão, nos problemas de saúde mental, nos distúrbios da mente e, às vezes, muitas vezes, nas ocasiões de um mal que nós ainda lidamos com ele, que é o problema do suicídio. Esse mês mesmo, né, eles chamam aí Setembro Amarelo, vez ou outra a gente vê alguma publicação, algo na mídia, mostrando que é um mês de prevenção e de combate à prática do suicídio. Agora, meus irmãos, o que está por detrás de atitudes extremas como essa? Infelizmente, muitas vezes, um problema obsessivo. Um problema de uma mágoa, de um ressentimento, de uma inimizade que não foi resolvido lá atrás. Que não houve boa vontade, renúncia, humildade suficiente para ser resolvido, que transfere-se para o mundo espiritual. Esse espírito, esses espíritos a quem prejudicamos, acham-se no direito de nos fazerem o mesmo, porque, por sua vez, também tem dificuldade em perdoar, e aí a gente lida com problemas severos
ao longo da vida, estando nós em que condição estivermos. Na condição de espíritas, católicos, evangélicos, ateus, o problema obsessivo, o problema da influência espiritual nos toca a todos, tá? Na sequência do Evangelho, Kardec nos fala assim, ó: importa, portanto, do ponto de vista da tranquilidade futura, que cada um repare quanto antes os agravos que tenha causado ao seu próximo, que perdoe os seus inimigos, a fim de que, antes que a morte lhe chegue, esteja apagado qualquer motivo de dissensão, toda causa fundada de ulterior animosidade. Ou seja, não procuremos não cultivar inimizades durante a existência atual. Até mesmo, meus amigos, nas pequeninas coisas nós devemos ter o zelo em consertá-las, em repará-las, em procurarmos aquela pessoa com quem tivemos diferença, para que a gente viva a vida em paz. Nós temos um exemplo que muitas vezes é trazido e comentado e conhecido por nós, no qual, certa feita, o Chico, nosso querido Chico Xavier, tinha um cachorrinho que lhe dava muito trabalho. E uma vizinha, incomodada com aquilo, querendo até o bem do Chico, envenenou o cachorro, para que o cachorro parasse de dar tanto trabalho para o Chico. De princípio, o Chico achou que ele havia morrido naturalmente, mas depois alguém contou para ele que a vizinha que envenenou o cachorrinho. Resultado: o Chico não procurou aquela pessoa, né, que matou o cachorro envenenado para tirar satisfação, não envenenou uma criação dela, o cachorro da dona, também não falou mal daquilo com as pessoas conhecidas suas, mas guardou uma certa tristeza, uma certa mágoa, porque o animalzinho era muito querido por ele. O que Emmanuel fez? Observando aquilo, observando que o clima espiritual do Chico estava diferente, inclusive ao ponto de começar a enegrecer a região do seu coração, falou com ele: olha, você precisa resolver isso. Aí ele: mas eu que fui o prejudicado, eu que fui a vítima. Aí Emmanuel fala: meu amigo, essa receita não é minha, é do Cristo. Que a gente reconcilie com aqueles que são os nossos desafetos. E Emmanuel então fala: você tem que dar a ela uma alegria. E o Chico, ainda sem compreender, né, ou de certa forma surpreso por aquilo, pergunta para Emmanuel, e naquele diálogo que se sucedeu a outros, o Chico descobre que ela gostaria muito de ter uma máquina de costura. Compra a máquina de costura para ela com muita dificuldade, porque o dinheiro dele era muito curto, né? O ordenado não era a conta praticamente do sustento, divide em prestações. E aí então presenteia ela, ela o agradece com tanto amor que aquele problema se desfaz. Aquelas vibrações doentias que começavam a ocupar o coração do Chico e atrapalhavam o trabalho mediúnico, se desfizeram e, portanto, o Chico voltou à normalidade, tendo reconciliados, ele que nem chegou a discutir com aquela sua vizinha. Então, meus amigos, Kardec conclui: quando Jesus recomenda que nos reconciliemos o mais cedo possível com o nosso adversário, não é somente objetivando apaziguar as discórdias no curso da atual existência. É principalmente para que elas não se perpetuem nas existências futuras. Então, meus amigos, esse problema é um problema muito sério. Que o Espiritismo, como poucas crenças religiosas, nos ensinam a entendê-lo, compreendê-lo, diagnosticá-lo, curá-lo, enfrentá-lo, amenizá-lo, sendo que a cura essencial depende do Evangelho. Depende da iniciativa do perdão, da reconciliação, da renúncia pessoal, do combate ao orgulho, ao ego pessoal. Mas a doutrina nos traz um conjunto de conhecimentos que nos permitem lidar com isso com muita assertividade, com muito acerto, de forma muito precisa, desde que a gente preste a devida atenção. Para os irmãos terem uma ideia, quando a gente falava que essa aqui é uma porta de entrada para um assunto, para um estudo muito mais amplo, nós temos, por exemplo, no Livro dos Médiuns, que é uma das obras de Kardec, o desenvolvimento do assunto da mediunidade, do problema obsessivo.
tem um capítulo, meus irmãos, que é o capítulo 23, somente dedicado ao estudo da obsessão. Isso fora os estudos posteriores que vieram nas obras do Chico, comentando para a gente em que circunstâncias que se dão, como que às vezes se atenua ou se cura ou se ameniza um problema obsessivo. Uma das obras que mais se destaca nesse sentido e que muito nos esclarece é uma obra de André Luiz, que é o livro Libertação, no qual nós temos aqui informações valiosas que nos ensinam muito a respeito, nos advertem, nos alertam sobre quão complexo pode ser um problema obsessivo e o seu enfrentamento. Bom, meus amigos, nós resolvemos dedicar a segunda parte aqui do nosso tempo à leitura de uma página de Irmão X um pouco mais extensa, que está presente no livro Pontos e Contos, mas que ilustra muito bem para a gente o problema obsessivo, que é com origens muitas vezes num passado remoto, que muitas vezes foi instalado ao longo de muitos anos, às vezes até de séculos, e que, portanto, não pode ser resolvido, não pode ser curado, não pode ser enfrentado num passe de mágica, de uma hora para outra. Como se a simples frequência a uma casa espírita, tomar passes, fazer o culto do evangelho no lar, tomar a água fluidificada, como se tão só isso somente bastasse. Muitas vezes, meus amigos, é necessário tempo e a gente precisa compreender isso. É isso que nós vamos ver nessa página. Portanto, conta pra gente Irmão X assim, ó. Quando surgiam casos de obsessão no grupo, recorria-se imediatamente a Sinfrônio Lacerda. Era ele, sem dúvida, o companheiro ideal para a situação. Ele era um doutrinador, um médium de esclarecimento. Dotado de altas qualidades magnéticas, sabia orientar muito bem. Tratava-se efetivamente de um amigo generoso e bem-intencionado. Não media a colaboração fraterna aos doentes, nem se inclinava a preferências individuais. Primava pela delicadeza e pela pontualidade onde fosse convidado a contribuir para o bem. Por sua clarividência admirável, ou seja, ele também enxergava os espíritos, né? Tinha mediunidade da clarividência, aliada à firme disposição de servir, atingia as melhores realizações. Especializara-se por isso na assistência aos obsidiados, em que obtinha grandes prodígios a lhe coroar a dedicação. Sinfrônio, contudo, prestem atenção. Não obstante a inteireza de caráter e a bondade ativa em determinados setores do serviço, não se conduzia nas mesmas normas diante dos desencarnados sofredores ou ignorantes. Dispensava aos médios enfermos ou perseguidos o maior carinho, concentrando, porém, sobre as entidades em desequilíbrio a máxima rispidez. A maneira de grande número de doutrinadores via nos obsidiados inocentes vítimas e nos transviados invisíveis os verdugos de sempre. Em razão disso, tratava os espíritos infelizes desapiedadamente. Ou seja, ele tinha uma visão distorcida sobre o problema obsessivo, tratando o obsidiado, o encarnado, como invariavelmente vítima, e o espírito ou os espíritos obsessores sempre como sendo os verdugos, os perseguidores, os cruéis. Quando, na verdade, meus irmãos, dentro da doutrina, nós aprendemos que é um processo em que ambos, encarnado e desencarnado, são vítimas e perseguidores simultaneamente. Que aquilo ali se prende no passado, muitas vezes numa teia, numa trama que a gente não tem como aferir, não tem como saber de imediato. Não raro, Jerônimo, um de seus mentores espirituais, se lhe fazia visível e recomendável. Ainda assim, ele recebia a advertência de um benfeitor espiritual que lhe dizia: meu amigo, não te afastes do entendimento necessário. Não vicies o olhar no capítulo das obsessões. Nem sempre o perseguido está isento de culpas. Os que exibem a carne doente podem ser grandes devedores. Não desejo furtar-te ao espírito de caridade e serviço aos semelhantes,
mas devo esclarecer-te que não nos cabe esquecer a obrigação de repartir os recursos do auxílio com as vítimas e os algozes em porções iguais. Por vezes, Sinfrônio, o desencarnado infeliz é mais digno de amparo que o encarnado aparentemente sofredor. As chagas abertas e as necessidades dolorosas permanecem nos dois planos. Não te dirijas, pois, às pobres entidades da sombra com descabidas exigências. Sê enérgico, porque todo sistema de construir ou restaurar demanda robustez de atitudes. Entretanto, não sejas cruel nas palavras. Atende aos perturbados da esfera invisível com decisão e fortaleza de ânimo. Todavia, não excluas a fraternidade e a compreensão. Lacerda, contudo, parecia pouco disposto a observar os conselhos. Não sabia tratar os comunicantes perturbados, senão em tom áspero, como quem ordena, sem cogitar dos direitos alheios. Frequentemente, palestrava sereno e gentil, antes do contato com os irmãos infelizes. No entanto, tão logo se via à frente dos transviados do além, assumia outra posição. Emitia conceitos pesados e agressivos dentro de francas hostilidades. Então era um ponto de vista do qual, infelizmente, ele não se arredava. E insistia no erro em identificar o encarnado obsidiado como vítima, invariavelmente, e os nossos irmãos desencarnados como perseguidores, como verdugos, como cruéis, como maus, e os tratava asperamente, de forma ríspida, de forma descaridosa. Passava-se o tempo sem alterações, quando foi surpreendido por aflitiva ocorrência no próprio lar. Então vejamos aqui como que a vida deles vai modificar a partir de uma experiência que iniciou-se dentro da casa dele. A sua filha Angelina, jovem de 15 anos, revelou perturbações psíquicas muito graves. Então uma mocinha, a vida corria normalmente, aos 15 anos iniciou-se uma perturbação. Mostrava-se a enfermidade por desmaios sucessivos e inquietantes. Em plena tranquilidade doméstica, caía de repente, muito pálida, ofegante, perdendo a noção de si mesma. O pai carinhoso, extremamente impressionado com a situação, iniciou o tratamento através de passes curativos, sem resultados positivos na cura. Então o pai, que muito amava a filhinha, começou a aplicá-la passes, mas sem resultados efetivos. Alarmou-se a família, em virtude dos acessos frequentes, e movimentaram-se providências diversas. A esposa de Sinfrônio reclamou a consulta ao psiquiatra, e o companheiro, embora convicto da legitimidade do fenômeno de obsessão, por verificar a presença do perseguidor, ou seja, ele via a entidade que perseguia, que estava junto dela e que a prejudicava, com os próprios olhos, foi obrigado a valer-se do especialista, que diagnosticou a epilepsia comum. Levou no psiquiatra, começou a tratar com remédio, falou com ela o que? Ela está com um problema aí, diagnosticou como uma epilepsia. Então vejam, meus irmãos, como que os problemas de saúde mental andam lado a lado, muitas vezes, com problemas de ordem espiritual. As injeções e os comprimidos, porém, não resolveram o problema. A prostração da enferma era cada vez maior. A menina estava se abatendo e ficando cada vez pior. Seu pai, não obstante conhecer centenas de casos daquela natureza, achava-se atônito. A obsessão da filha o desconcertava. Mobilizou todos os recursos ao seu alcance, sem que se fizesse sentir qualquer resultado satisfatório. Via a entidade perturbadora que eliminava a tranquilidade doméstica, anotava as ocasiões em que se aproximava sutilmente da jovem, despendia esforços variados, mas não conseguia deslocar o estranho perseguidor. Às vezes, na intimidade, quando Angelina desfalecia de súbito, o devotado pai debalde recorria à palavra forte. Acusava o infeliz asperamente, admoestava-o com rigor. Então, quando às vezes ele observava que o obsessor afastava-se, ele intimamente ali, em voz alta ou em pensamentos,
agredia verbalmente e mentalmente aquele espírito que ali perturbava a tranquilidade doméstica e afetava já a saúde da filha. Sua filha, contudo, parecia piorar com essas práticas dele. Atormentado pela ineficiência do seu método, Sinfrônio Esperançoso organizou um programa de reuniões semanais, no próprio ambiente da família, buscando atender ao caso complexo. Então ele chamou amigos e companheiros, né, da seara espírita para reuniões semanais dentro da própria casa, de maneira ali a tratar diretamente e mais intensivamente aquele problema. As manifestações através da obsidiada começaram imprecisas. Entretanto, então a menina participava, mas balbuciava ali, nada falava de forma inteligível. Entretanto, a entidade perturbadora não conseguia articular palavra. Incorporava-se em Angelina, prostrava dolorosamente, mas tanto o comunicante quanto a médium pareciam enfermos em estado grave. Sinfrônio, na maioria das vezes, internava-se muito excitado, muito agitado, e falava: no dia em que eu puder falar esse obsessor infame, na certeza de ser ouvido, comentava irritado: vou expulsá-lo para sempre. Vou movimentar todos os meus recursos magnéticos para enxotá-lo como se fosse um cão. Depois de 10 meses, passados sobre as reuniões sistemáticas, certa noite articulou o infeliz as primeiras frases angustiosas. Conseguiu comunicar-se. Sinfrônio escutou-lhe os lamentos, num misto de sentimentos contraditórios, experimentando, acima de tudo, satisfação por atingir a presa na esfera verbal. Ou seja, ele pensava, agora ele vai ver. Desventurado salteador das trevas, exclamou o doutrinador, é chegado o momento da sua rendição. Vai-te daqui, ouve-me as ordens. Não mais voltes a essa casa, nunca, nunca mais. Não é possível, gemeu o infortunado. Angelina e eu estamos ligados desde muitos séculos. E não somente nós ambos sofremos nessa situação. Você também, Sinfrônio, foi meu perverso inimigo. Algemas de ódio me ligam ao seu lar muito antes que as paredes de sua casa se levantassem. Sinfrônio Lacerda, agitado, interceptou-lhe a fala e, concentrando toda a sua força magnética, bradou autoritário: nem mais uma palavra. Não desejamos ouvir-te. Retira-te, cruel perseguidor. Ordeno, afasta-te, afasta-te. Como se a mísera entidade fosse então premida, buscada por uma pinça de grandes proporções, desgarrou de chofre, caindo, porém, Angelina em terrível imobilidade. Então, de repente, aquela entidade foi retirada pela força magnética de Sinfrônio e imediatamente a menina desmaiou, caiu dura no chão. Esforçou-se o pai por despertá-la, em vão. 3, 4, 5 horas se passaram aflitivas. A menina desacordada já por 5 horas. Agravado assim o problema, chamou-se o médico, que identificou o estado de coma. A menina entrou em coma. Depois de 14 horas de angústia, então nessa angústia, nessa aflição, e ela desacordada, Sinfrônio Lacerda, chorando pela primeira vez, convidou alguns irmãos para uma prece de socorro urgente, desfazendo-se em lágrimas na rogativa de auxílio aos benfeitores espirituais. Então a morte da filha era iminente. A qualquer momento poderia desencarnar, né, de fato, sair ali daquele estado terrível de coma e desprender-se do corpo físico. Ele então, chorando, pedindo ajuda aos benfeitores. Fim da súplica, Jerônimo, o sábio mentor que o acompanhava de perto, falou em tom de conselho: meu amigo, todas as obsessões quanto às moléstias de qualquer procedência podem ser tratadas, mas nem todas podem ser curadas segundo os propósitos do homem, segundo o nosso desejo,
segundo o nosso tempo, segundo o nosso modo de achar. No caso de Angelina, temo-la profundamente unida ao obsessor, desde alguns séculos, quase na mesma proporção de tempo em que os dois se encontram intimamente ligados ao teu próprio espírito. No passado, perturbaste-lhe o lar. E agora, de acordo com a lei divina, procuram-te ansiosos de equilíbrio no caminho reto. Com o teu poder magnético, isolaste o perseguidor violentamente, mas não podes sustentar semelhante medida sem grave dano para ti mesmo. Não se arranca o carvalho de 300 anos, a árvore grande de 300 anos, sem algum trabalho, como não se pode desfazer uma construção milenária de um minuto para o outro, sem ofensa à harmonia geral. Se não buscares a mesma entidade para junto da tua filha, utilizando a mesma força magnética por meio da qual você o afastou, Angelina vai desencarnar, em breves horas, para reunir-se ao companheiro. Sim, agora eu entendo, soluçou o pai chorando. E, acabrunhado, perguntou: Jerônimo, meu amigo, como fazer? Ensina-me o caminho da ação, pelo amor de Deus. O venerável amigo, com serena inflexão de voz, respondeu comovido: Esqueceste, Sinfrônio, que há doutrinações pela palavra e doutrinações através do exemplo. Traga o obsessor e recebe-o no seu lar, afetuosamente, como se fosse um filho. Cura-lhe as mágoas, orienta-o para o Senhor. Ama-o quanto puderes, porque só o amor pode curar o ódio. E reparando que Lacerda chorava resignado, copiando a atitude do aprendiz inquieto, quando em dificuldade na lição, Jerônimo concluiu. Então o benfeitor falou por último: Não te sintas humilhado, meu filho. Tens agora muitos conhecimentos e possibilidades, mas tens igualmente muitas dívidas. Essa situação é o que nivela a gente, meus amigos, como espíritas. Nós já sabemos muito, já conhecemos muito, mas a gente tem uma dívida, tem um débito na contabilidade divina que a gente não tem como imaginar. E quem deve, Sinfrônio, precisa desembaraçar-se do débito, a fim de seguir em paz na gloriosa e divina jornada para Deus. Então é isso, meus amigos. Finalmente, em uma página do Chico, de um livro biográfico do Chico, que é esse aqui, o Chico de Francisco, tem uma passagem que nós não tivemos tempo para ler, mas no qual o Chico certa vez falou com um amigo o seguinte: Irmão X costuma dizer que Deus usa o tempo e não a violência. A gente precisa saber compreender isso. Meus queridos amigos, chegamos ao fim do nosso estudo de hoje e vamos, portanto, à nossa prece de encerramento. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, livrando-nos do mal, pois que vossos são o reino e o poder, a majestade e a glória para todos sempre. Que assim seja. E com a nossa prece, em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Mestre amado, bem como de Paulo de Tarso, patrono de nossa casa de oração, estudo e trabalho, agradecemos ao alto e damos por encerrado o nosso singelo estudo desta tarde, na santa paz do Senhor, que assim seja. Fiquem com Deus, meus amigos.